Na noite de 9 de março de 2001, em uma pequena cidade na Alemanha, um homem está morto dentro de uma banheira. Ele está ali há 3 horas, deitado em uma poça do seu próprio sangue. Seus órgãos reprodutivos foram arrancados e sua garganta está completamente aberta, compondo uma cena sombria que ninguém gostaria de ver. No início dos anos 90, quando a internet dava os seus primeiros passos, ela ainda era uma terra sem lei, sem nenhum tipo de fiscalização. Nessa mesma época, foram criados inúmeros sites, atraindo todos os tipos de pessoas que você pode imaginar, com feitiços nas piores coisas possíveis. Um desses sites focados em feitiços bizarros era o Canibal Café. Pelo nome, você já percebe que esse era um site para pessoas com feitiço em canibalismo, sendo um dos piores esgotos da internet. Claro que o site afirmava que tudo o que era exibido ali era apenas fantasia, mas será mesmo? No fim dos anos 90, Armin Meiwes, usando o pseudônimo de Frank, começou a fazer diversas postagens no Canibal Café. Ele ficou obcecado pelo site, fazendo postagens diárias para expressar os seus desejos e vontades mais sombrias. Em 1999, a mãe de Frank morreu. O que muitos veriam como uma fatalidade, para ele foi um alívio. Agora ele estava livre e tinha uma casa com 33 cômodos para fazer o que quisesse. A partir daí, suas postagens mudaram. Ele não se limitava mais a expressar os seus desejos, mas passou a buscar alguém para realizá-los. Frank procurava o que ele chamava de um jovem para o abate. Ele tinha um pedido peculiar. Estou procurando um jovem entre 18 e 25 anos. Se você tiver um corpo normal, eu o abaterei e comerei a sua carne. Foi um pedido direto. Ele estava decidido a fazer aquilo. A postagem dele ficou no site por semanas e, de repente, diversas pessoas interessadas começaram a aparecer. Eles trocavam e-mails e conversavam por um tempo, mas todos desistiam no caminho. Porém, houve um homem específico que realmente queria aquilo, ou pelo menos achava que queria. Esse era Bernard Brandes. Bernard contou para Frank que possuía um feitiço muito específico. Ele não queria devorar outras pessoas, mas sim ser devorado, e queria que Frank fosse o responsável por isso. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram, contato após contato, até que Bernard descobriu a verdade. Frank era apenas um nome falso. O homem com quem ele estava lidando se chamava Armin Meiwes. Mesmo assim, ele não desistiu. O encontro precisava acontecer o quanto antes. Na noite de 9 de março, Bernard partiu em direção à casa de Meiwes. O que se passava em sua mente? Ele realmente compreendia o que estava prestes a acontecer? Não há como saber. Ao chegar à casa de Meiwes, Bernard fez um pedido. Ele queria que seus órgãos reprodutivos fossem arrancados e que os dois comessem juntos. Meiwes aceitou o pedido, então seguiu em frente. O mais bizarro é pensar que tudo isso foi consentido e registrado em vídeo. Depois de arrancar os órgãos, ele até tentou comer, mas não conseguiu devido à textura e à resistência. Então, ele foi até a cozinha, cortou o órgão em pedaços menores e jogou na frigideira com temperos e molhos, mas ele errou o tempo. O fogo queimou a carne, tornando quase incomestível. Mesmo assim, ele serviu os pedaços menores em um prato e voltou para a sala, onde Bernard estava esperando, pronto para comerem juntos. Muito tempo se passou e Bernard ainda estava vivo e perdendo muito sangue. Então, Meiwes arrastou o corpo dele até uma banheira e ligou o chuveiro para que o sangue escorresse. Depois de um tempo, ele desligou a água e se sentou ao lado dele, ficando ali por 3 horas, enquanto lia um romance de Star Trek. Enquanto isso, Bernard sangrava, esperando que a morte chegasse. Mas ao ver que estava demorando demais, Meiwes resolveu acelerar as coisas. Ele se aproximou, deu um beijo em Bernard e em seguida cortou a sua garganta. Os eventos que se seguiram depois disso foram um verdadeiro show de horrores. Meiwes
desmembrou e fatiou cada parte do corpo de Bernard, separando os pedaços e guardando a carne em um freezer. Pelos próximos 10 meses, ele consumiu essa carne sempre que sentia vontade. Todo esse processo foi registrado em fotos e vídeos, que Mavis fez questão de publicar no Canibal Café, compartilhando cada detalhe do que havia feito. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente ele nunca teria sido pego. Em dezembro de 2002, outro membro do Canibal Café denunciou às autoridades as diversas postagens explícitas feitas por Frank. Isso levou a uma operação de busca em sua casa. No dia 10 de dezembro, a polícia bateu à porta de Armin. Ele se manteve calmo e em nenhum momento resistiu ou tentou impedir os policiais. Na casa, encontraram os restos de Bernard ainda no freezer. Uma fita com fotos e vídeos detalhando o que ele havia feito e um computador com o histórico de todas as suas postagens. Com essa descoberta, Armin Mavis foi imediatamente preso. Embora tivessem todas as provas contra ele e Armin não tivesse negado nada, ainda havia um problema. Não existia nenhuma lei para julgar um caso tão específico quanto esse. Apesar da morte de Bernard, durante todo o processo, a vítima se voluntariou e queria que isso acontecesse. Além disso, na Alemanha daquela época, não existiam leis que proibissem o consumo de carne humana. A defesa de Armin usou esses argumentos para tentar diminuir a pena dele, mudando a acusação de assassinato para suicídio assistido. Mas isso gerou uma grande comoção na mídia e população da época, que não aceitaram muito bem isso. Mavis não poderia sair impune disso. Em 10 de maio de 2006, Armin Mavis foi condenado por assassinato. Atualmente, ele cumpre prisão perpétua na Alemanha. O mais curioso é que em entrevistas recentes, Armin revelou ter se tornado vegetariano, evitando consumir qualquer produto de origem animal. Pelo que parece, o gosto da carne humana não era tão agradável quanto ele imaginava.